11 de junho de 2025, nesta quarta-feira da 10ª semana do Tempo Comum, a Igreja celebra a memória de São Barnabé Apóstolo. Meus queridos seguidores, ouvintes da Rádio Rainha da Paz, vos saúdo com a paz de Jesus. Que alegria nos encontrarmos mais uma vez no nosso programa Reflexão Diária. Também quero cumprimentar os meus queridos filhos e filhas que me acompanham pelas minhas redes sociais. Não esqueçam de curtir o material, também compartilhar com mais pessoas. É uma alegria estarmos juntos para crescermos espiritualmente, ouvirmos a palavra de Deus. E hoje nós meditaremos a vida do santo que a igreja celebra nessa quarta-feira. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos, hoje, em comunhão com a igreja, nós meditamos a vida de São Barnabé. São Barnabé também é chamado pela igreja de apóstolo, mas vocês percebem que ele é celebrado em grau de memória, e não em grau de festa, e nem de solenidade. É celebrado em grau de memória, porque ele não constitui o colégio dos 12 apóstolos, tá? Então, mas ainda assim a igreja o chama de apóstolo, porque junto com São Paulo, que também recebeu o título de apóstolo, ele realizou a primeira viagem missionária com Paulo. Então vamos meditar um pouquinho sobre a vida de São Barnabé. São Barnabé nasceu em Chipre, como eu acabei de dizer, conviveu com São Paulo, então ele é da era bíblica, né? Ainda da era apostólica. O seu nome era José, né? Ele chamava José. Então ele conviveu com os discípulos e ele entregou todos os seus bens à igreja, né? Olha, um homem despojado, né? E recebeu depois um outro nome, Barnabé. A palavra Barnabé vem de Barnabia, que em hebraico significa filho do profeta, mas depois vai ser traduzido na língua grega por filho da consolação. Então o nome Barnabé significa filho da consolação. Um nome bonito, né? Significado bonito. O homem que consola, né? E qual a importância de São Barnabé para a tradição cristã? São Barnabé foi quem conviveu com São Paulo, na época ainda que São Paulo se chamava Saulo, né? Ou seja, foi ele quem apresentou Saulo para os apóstolos, quando Saulo se converte. Lembrando que Saulo era um fariseu fundamentalista, né? Testemunhou a morte de muitos cristãos, mandava prender cristãos. E quando Saulo se converte, aquela passagem dos Atos dos Apóstolos que nós conhecemos, né? Que Jesus aparece para ele, ele cai por terra. Quando Saulo se converte, as pessoas ficam com o pé atrás, né? Ficam com receio. Mas aí Barnabé, que era um homem respeitado na comunidade, ele levou Saulo até os apóstolos para dizer que efetivamente, deveras, Saulo tinha se convertido, né? E provavelmente Barnabé foi companheiro de Saulo na escola do Rabi Gamaliel, né? Os Atos dos Apóstolos afirmam, né, que Saulo era membro dessa escola, desse Rabi Gamaliel, era um homem estudado, letrado, e conhecendo Barnabé, nós deduzimos que Barnabé estudava junto com ele nessa escola de Gamaliel, né? Depois eles vão fazer juntos a primeira viagem missionária de Paulo, né? Anunciando o evangelho, mas depois ele vai se separar de Paulo, tá? E o que acontece? Quando acontece a chamada diáspora ou dispersão,
Ou seja, quando os cristãos de Jerusalém eles começam a ser perseguidos, esses cristãos eles começam a ir embora de Jerusalém, a se espalhar para outros lugares. Então o evangelho começa a ser anunciado nesses lugares onde esses cristãos vão. E os cristãos chegaram em Antioquia, que era um lugar, uma cidade importantíssima nessa época bíblica, né? E a comunidade de Antioquia foi ganhando corpo. E o que acontece? Barnabé, ele vai até Tarso buscar Saulo, recém-convertido, para que Saulo possa ser pastor daquela igreja de Antioquia que estava nascendo, né? Muito interessante isso. E foi exatamente em Antioquia que surgiu o nome cristão, né, ou cristãos, né? Os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos nessa igreja de Antioquia. E aí, como eu falei, depois de ir buscar em Tarso Saulo, aí Barnabé e Paulo eles partem na primeira viagem missionária que eu acabei de falar. Eles realizam a primeira viagem missionária, né? Nessa viagem missionária está presente, me parece ser o sobrinho de Barnabé, que é João Marcos, que é aquele que é o escritor do Evangelho, né? Do terceiro Evangelho. E quando... É muito interessante também, antes só de falar o que eu ia falar, quando Barnabé ele começa ali junto à viagem com Paulo, Barnabé é o principal. E depois Paulo assume e Barnabé se torna um assessor. É muito bonito nós percebermos esse detalhe e a tamanha humildade de Barnabé de deixar Paulo assumir o cargo que Deus tinha para ele, né? Aquela passagem de João Batista, né? Que diz em relação a Jesus de Nazaré, né? Que ele cresce e que eu diminua. Então, de líder, ele passa a ser assessor de Paulo, né? Muito interessante. E aí, quando vai acontecer a segunda viagem missionária, Paulo até aceita Barnabé, mas Paulo não quer mais que João Marcos esteja presente, né? Certamente, João Marcos deve ter causado alguma confusão na primeira viagem, e Paulo não quer ele presente. Então, João Marcos vai embora. E Barnabé não aceita continuar caminhando com Paulo na segunda viagem, porque João Marcos também não foi. Então, o que acontece? Barnabé vai voltar para sua ilha, que é a ilha de Chipre, e lá ele vai ser martirizado por ser cristão. Olha só o destino, né? A gente vê na vida apostólica uma total disponibilidade, né? Disponibilidade. Hoje a gente olha na igreja, tanta gente que está preocupada com cargos, com poder, com aparecer, né? A gente vê na figura desse apóstolo São Barnabé, um homem disponível. Uma hora eu sou líder, da outra hora eu estou só ajudando. E tá tudo bem, louvado seja Deus. Um homem disponível, livre, um homem tranquilo, né? E no fim da sua vida ele vai ser morto por ser cristão e não vai desonrar o nome de Jesus, vai ser cristão, vai se dizer cristão até o martírio. Então uma memória litúrgica muito bonita para este homem que foi um homem importante na igreja primitiva, na igreja nascente, né? Foi um homem importante, sobretudo no apostolado de Paulo, né? Então hoje peçamos a oração de São Barnabé por nós, para a igreja, para as nossas comunidades, para que nós também sejamos disponíveis, né? Livres. E a gente vê na igreja, minha gente, muita gente apegada ao poder, né? A gente vê às vezes no grupo de pastorais, né? Eu que sou pároco, sei muito bem disso, né? Quando a gente muda, por exemplo, a coordenação de alguma pastoral, nossa, tem coordenador que ao sair, ele para até de ir na igreja. Ora, mas você está ali por quê? Pelo cargo? Pelo ofício que você ocupa? Ou porque você ama Jesus Cristo? Mas a gente vê também pessoas que deixam a função e continuam servindo com todo carinho, com todo amor,
e tá tudo bem, né? A gente vê pessoas distintas, diferentes, com reações diferentes, e a gente vê a imagem, a vida desse santo, né? Para a gente aprender, Eu também falo para vocês, olha, hoje eu carrego muitas incumbências nas minhas costas, recebidas de meu pastor, meu bispo, e exerço com todo carinho, né? Amanhã, se não tiver mais, tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Eu nasci para ser padre, né? Para celebrar os sacramentos, para pregar o evangelho. Isso é o essencial. Isso é o essencial na vida de um sacerdote. Cargos, títulos, reconhecimentos. Se tiver, tudo bem. Se não tiver, aprendamos com São Barnabé. São Barnabé nos ensine. Queridos, vamos então agora para a reflexão da liturgia, da leitura de hoje. Nós começamos a acompanhar a segunda carta aos Coríntios ontem, que é o texto corrido do tempo comum, só que a memória de hoje tem um texto próprio, então nós vamos já omitir de novo a sequência do texto do tempo comum, porque a memória tem uma leitura própria. Para vocês entenderem um pouco, quando a gente celebra os santos, geralmente quando é memória, são 3 graus de celebrações, né? A memória é o grau inferior, depois tem a festa litúrgica, que é um grau intermediário, e tem as solenidades litúrgicas, que são os graus superiores, tá? Quando é memória de santo, geralmente não muda o texto que está, o texto nós chamamos de corrente, né? No nosso caso, nessa semana, a segunda carta aos Coríntios, quando nós começamos ontem. Só que São Barnabé é uma memória especial, então tem um texto próprio, tá? Acontece, não é sempre que memória tem texto próprio. Então, só estou explicando porque ontem eu falei que nós iniciamos a leitura da carta aos Coríntios e hoje vocês estão vendo aqui que nós vamos ler os Atos dos Apóstolos, aí vocês vão ficar em dúvida, mas o padre falou que a gente ia começar, só para vocês entenderem, tá? Amanhã, se não tiver santo importante, nenhuma festa ou solenidade que mude o texto, amanhã a gente volta para a carta aos Coríntios, tá bom? Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos do 21b ao 26, capítulo 13, versículos do 1 ao 3. Naqueles dias, muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, então enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor, com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou-o a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristãos. Na igreja de Antioquia havia profetas e doutores. Eram eles Barnabé, Simão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado junto com Herodes, e Saulo. Um dia, enquanto celebravam a liturgia, em honra do Senhor, e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os chamei. Então eles jejuaram e rezaram, impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e deixaram-nos partir. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, eu não vou voltar a falar, porque eu já expliquei para vocês, né, que a igreja de Antioquia surge
a partir da dispersão da igreja de Jerusalém, né? E Barnabé estava em Jerusalém, ele vai para Antioquia e ali ele se torna o primeiro pastor da igreja de Antioquia. Olha só o que diz o texto, tá? A ordem hierárquica da responsabilidade pela igreja de Antioquia, tá? Claro que primeiro Barnabé vai a Tarso e ele leva para Antioquia Paulo, como eu falei para vocês. E olha só, na igreja de Antioquia havia profetas e doutores: Barnabé, Simeão, Lúcio de Cirene, Manaém e Saulo. Saulo é o último, que chegou depois, mas depois se tornou o primeiro, né? Então, um grande ensinamento, mais uma vez, né, falando disso, já falei para vocês agora há pouco. E a gente tem que estar disponível a Deus, não importa o que é para fazer, não importa o título que você receba. A gente vê às vezes na igreja que as pessoas servem para querer retribuição. O padre não elogiou. O padre não falou nada, se gostou. A pessoa vai embora triste porque o padre não falou nada. Olha, você está fazendo isso para quê? É claro que a figura do pastor é a figura da confirmação de Deus ali naquela comunidade. Só que para e pensa um pouco, né? O sacerdote, ele é um só para uma multidão de fiéis. Ele é um só para uma quantidade de trabalho imensa. Não fica fazendo as coisas esperando retribuição, né? Às vezes tem que ficar elogiando, eu sempre falo para quem é próximo, tem que ficar melando, tem que ficar falando. Não, isso é muito chato. Isso é muito chato. Tem um texto do Evangelho que diz assim: depois que fizer o que tem de fazer, diga ainda para todo mundo: eu sou um servo inútil. E é assim que deve ser a vida cristã. A gente não pode ficar movendo as nossas ações e o que a gente é, minha gente, por causa das pessoas, né? O que as pessoas pensam, dizem, retribuem, agradecem ou não, não pode ser um motor para aquilo que a gente faz. Ainda se ninguém agradecer, ainda se ninguém reconhecer, ou ainda se eu fizer coisa que ninguém sabe, eu vou dar o meu melhor porque eu amo a Deus. Existem muitos trabalhos na igreja que ninguém vê, mas são trabalhos necessários. Né? Pega, por exemplo, um funcionário que, por detrás de todo o esquema de funcionamento de uma paróquia, veja aqui na minha paróquia, por exemplo, né? É ele quem abre a porta, é ele quem fecha, é ele quem organiza, é ele quem não sei o quê. E na hora dos agradecimentos, na hora das congratulações, na hora dos elogios, eles não estão lá. Só que eles são super necessários. E Deus há de retribuir o que eles fazem. Isso vale para qualquer situação. Não só na igreja, mas nos nossos dias também. Né? No nosso trabalho, nós temos ofícios. Né? Quem trabalha em empresas, você sabe o que você precisa fazer. Vai lá e dê o seu melhor, faça o melhor que você pode. Vai ter vezes que pessoas vão ver o que você está fazendo. Tem outras não. Ainda assim, faça o seu melhor, não deixa a desejar. Mesmo que ninguém vê. Né? Entregue e ofereça a Deus como penitência. Um grande exemplo para nós, Barnabé. Eu gostaria de salientar um pouco nesse texto o capítulo 13, versículo 3. Depois que Deus diz: eu quero Barnabé e Paulo para poder fazer o anúncio do evangelho. O versículo 3 do capítulo 13 diz que eles jejuaram, rezaram e impuseram as mãos sobre Paulo e Barnabé, enviando-os. Aqui uma demonstração bonita da imposição das mãos, que é o sinal visível do sacramento da ordem. Eles são aqui como que
vamos dizer assim, enviados para a missão apostólica, como apóstolos. Por isso que Barnabé é chamado de apóstolo, como Paulo, né? Receberam a imposição das mãos e foram enviados, né? Mas é muito interessante que a igreja jejuou e orou. Um outro ponto para a nossa reflexão, para nós levarmos para esse dia de hoje, para essa quarta-feira, nos momentos mais, eu não vou dizer só difíceis, mas nos momentos mais especiais, vamos dizer assim, da nossa vida, minha gente, nós precisamos fazer como os apóstolos fizeram: jejuns e orações, pequenos sacrifícios. Tem gente que vai empreender algo, que vai começar um novo momento da vida. Por exemplo, vou dar um exemplo. Tem gente que vai começar um novo emprego, né? É um exemplo que veio à cabeça. E começa de qualquer jeito, se prepara espiritualmente para aquilo, para que a bênção de Deus possa te acompanhar em todos os momentos que você estiver lá. Reparar, rezar, fazer um pequeno esforço, né? Fazer um pequeno esforço, acende uma vela, reze a Deus, tá? Reze a Deus. Quando você estiver indo para o seu trabalho, reze uma Ave Maria, peça a proteção de Nossa Senhora. Ou seja, pequenos esforços espirituais de consagração a Deus. Paulo e Barnabé foram consagrados. E olha, as 4 viagens missionárias que Paulo fez foram cheias de sucesso, não porque ele era bom. De fato, ele era um homem muito competente, inteligente, né? Só que foi porque ele era um homem de Deus, ele consagrou tudo a Deus. Os dois fizeram isso. Quando a gente se permite receber as mãos de Deus sobre nós, minha gente, a nossa vida começa a ser diferente. As coisas que nós realizamos começam a mudar, tá? Na minha outra paróquia, teve um evento de jovens, né? Que aconteceu, e eu estava rezando missa, né? Estava rezando missa e eu fui depois da missa. Um luau que os jovens fizeram. Quando eu cheguei lá, já estava acontecendo o luau, os jovens já tinham feito a partilha do lanche, já tinham. E depois eu lembro muito bem que eu levei a reflexão às pessoas, os organizadores. Eu falei: olha, é muito importante os jovens estarem juntos, é muito importante a partilha do alimento, né, bater papo, até mesmo vocês rezar e depois fazer um momento com o Santíssimo, tudo isso é importante. Só que vocês precisam aprender que tudo precisa, no máximo que for possível, tudo precisa começar e terminar no altar. Eu levei a reflexão aos organizadores. Por exemplo, vocês podiam ter começado esse evento lá na igreja comigo, eu estava rezando missa. Começa com a missa, eu dou um envio na missa, com a missão apostólica que me foi conferida pelo sacramento da ordem, e depois vocês viriam para cá e começariam o evento. Então eles pararam, pensaram, né? A gente precisa encarar um pouco mais as situações da vida, minha gente, de maneira mais espiritual, né? Para mostrar que mesmo os sinais mais delicados da fé, eles fazem diferença na nossa vida, fazem diferença, né? Eu dizia também na festa junina, aliás, lá na outra paróquia, pegava no pé disso daí, né? Aqui nessa paróquia atual que eu estou, eu não sei se as pessoas, por exemplo, quem trabalha nas barracas, será que todas as pessoas foram à missa do fim de semana? Porque se não foram, perde o sentido. Cadê o envio apostólico, espiritual, que vai sagrar o meu serviço e torná-lo instrumento de bênção? Não aconteceu. Não aconteceu. Encarar as coisas espiritualmente. Nós precisamos aprender isso. Encarar a vida, os momentos, os acontecimentos com um olhar mais espiritual. Como cristãos, nós somos chamados a viver assim. Então, que essa memória litúrgica, esse texto bíblico dos Atos dos Apóstolos hoje,
nos ensine, né? Esse testemunho tão bonito de São Barnabé nos ajude a sermos cristãos mais assertivos, mais espirituais, né? Mais fiéis aos sinais sagrados. Que Deus nos ajude. Queridos, desejo a vocês uma excelente quarta-feira. Você que me ouve na Rádio Rainha da Paz, continue com a nossa programação, ouvindo uma boa canção, tá bom? Que Deus retribua a vocês pelo tempo, pela partilha. E vocês que me acompanham pelas redes sociais, uma vez mais, não esqueçam de curtir e compartilhar esse material. Que o Senhor abençoe a todos vocês, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.